Seja bem-vinda e bem-vindo ao módulo 3 do nosso curso autoinstrucional de Inteligência Artificial Aplicada ao Direito. Nesta etapa, nós faremos algumas demonstrações práticas com foco no ChatJT, a inteligência artificial da Justiça do Trabalho. Sabemos que este curso pode ser acessado por todo o quadro da Justiça do Trabalho, o que envolve colegas que podem estar em um nível iniciante, alguns inclusive nunca tiveram contato com ferramentas de inteligência artificial, mas também temos colegas que estão em níveis super avançados, já inclusive desenvolvem ferramentas, assistentes inteligentes. E aí eu adianto que nesta primeira etapa do módulo 3, nós faremos uma abordagem mais básica, incluindo o login, a visão geral do ChatJT, e iremos avançando aos poucos, passo a passo. Então, quem já estiver em um nível avançado, se preferir, pode pular o vídeo para a parte que for mais apropriada ao seu nível de conhecimento, ao seu nível de experiência, e ficará disponível uma espécie de índice de cada etapa do vídeo para que você possa escolher aquela mais adequada ao seu nível de utilização. Bom, iniciando nesta página, eu quero dar destaque ao campo de dúvidas frequentes. Essa parte da página é muito útil, inclusive eu recomendo a sua consulta, porque muitas dúvidas que podem surgir durante a utilização do ChatJT já podem estar respondidas nesta página. Então é bastante recomendável a sua consulta. E aí, voltando ao clicarmos em Acesse Agora, já teremos acesso à página inicial do ChatJT. E aqui no lado esquerdo nós temos o nome que pode ser configurado, e é este nome que irá aparecer quando você vier a criar um assistente e torná-lo público na comunidade. Esse é o nome que ficará visível, disponível. Então você pode editar da forma que preferir. Aqui em tema, você pode escolher entre tema escuro ou tema claro. Já em assistentes, você tem acesso a todos os assistentes tornados públicos pela comunidade. Já temos aqui 15 páginas de assistentes. Quando você clica em seu nome, você terá acesso aos seus próprios assistentes que foram criados. Aqui em assinaturas, esta é uma funcionalidade que em breve será implementada e certamente receberemos mais informações quando isso acontecer. Voltando para a comunidade, você pode buscar um assistente digitando o nome ou até a descrição daquilo que você procura. Você também pode deixar os assistentes organizados por tendência de utilização ou pode escolher por popularidade, e aí a página reorganiza os assistentes de acordo com o critério de popularidade, ou também por critério de avaliação, a página reorganiza e aí você pode escolher a melhor forma de utilização e organização dos assistentes da comunidade. Bom, voltando aqui no lado esquerdo, ao clicarmos em ferramentas, teremos as ferramentas que são funcionalidades que permitem que nós possamos acessar conteúdos externos ao interagirmos com o ChatJT. Então, por exemplo, a ferramenta analisador de documentos, ela permite anexarmos um PDF, por exemplo, para consultarmos, extrairmos informações desse arquivo. Já a ferramenta busca processual, que está em caráter experimental, ela permite que a gente consiga extrair informações de um processo diretamente do PJE, sem a necessidade de fazer download e upload de arquivos no chat durante a conversação. Temos então a ferramenta busca por URL, que permite acessarmos páginas públicas da internet ao solicitarmos, por exemplo, um resumo de uma matéria ou de um conteúdo disponível na web. Esta ferramenta precisa estar ativada para que isso funcione adequadamente. Temos também a busca por jurisprudência, que é utilizada para consultarmos o repositório oficial de jurisprudência da Justiça do Trabalho, a exemplo do assistente Falcão, que conheceremos também mais adiante.
Já a ferramenta busca de temas de incidentes de recursos repetitivos, ela está também em caráter experimental. Em breve poderemos ter novidades e a sua proposta é buscar temas da tabela de recursos de revista repetitivos do Tribunal Superior do Trabalho. Pois bem, agora podemos vir aqui para configurações. Aqui nesse campo, nós temos os modelos de linguagem que estão disponíveis para utilização, Gemini 2.0 Flash, 2.5 Flash e alguns modelos Llama da empresa Meta também estão disponíveis, e aí nós podemos escolher com qual faremos a interação. Aqui, por exemplo, eu escolhi o 2.0 Flash. Se eu clicar aqui, eu posso escolher o 2.5 Flash, clicar em novo chat e já está ativada essa ferramenta, esse modelo de linguagem. Bom, voltando aqui em configurações, aqui eu tenho os meus assistentes e mais adiante eu tenho alguns assistentes da comunidade também que podem ser acessados por aqui. Aqui em configurações da aplicação eu posso permanecer com a configuração padrão, já é suficiente para a utilização da ferramenta. Nesse botão eu consigo excluir todas as conversas de uma única vez. Então, ao invés de excluir uma a uma, lá na página inicial do chat, as conversas irão sendo acumuladas aqui no lado esquerdo. Então, ao invés de excluir uma a uma, eu posso clicar em configurações e excluir todas de uma única vez. Então, a página, o menu aqui esquerdo ficará totalmente limpo, sem nenhuma conversa. Aqui teremos algumas notícias mais recentes acerca da evolução da ferramenta, por exemplo, novas extensões. Inclusive nós conheceremos uma extensão recentemente disponibilizada, que é a extensão Corisco ChatJT, faremos isso mais adiante. Matérias sobre o fluxo de assistentes, desenvolvimento de ferramentas e assim por diante. Essa então é uma visão geral do ChatJT. Agora nós já podemos iniciar as nossas primeiras interações com o ChatJT, e aqui na tela inicial eu tenho a caixa de diálogo, que é onde eu insiro o meu prompt, o meu comando, é onde eu digito as minhas solicitações para a ferramenta de IA. Aqui no canto superior esquerdo eu tenho o botão Nova Conversa. Todas as vezes que eu clico aqui, eu inicio um novo contexto, uma nova janela. Ou seja, é como se a cada nova conversa eu estivesse falando com um outro assistente virtual totalmente diferente, de forma que as conversas anteriores, em geral, não se comunicam. Existe uma promessa dos desenvolvedores das ferramentas mais utilizadas, ChatGPT, Gemini, entre outros. Existe uma promessa desses desenvolvedores que a ferramenta passará a aprender com as nossas interações. Até o momento, quando a gente inicia uma nova conversa, é como se um contexto novo fosse literalmente inaugurado, mas a partir do momento que essa nova promessa, essa nova funcionalidade seja implementada, é possível que, mesmo a partir de uma nova conversa, o assistente já tenha noção de algumas preferências, algum tipo de estilo, algumas características aprendidas a partir das conversas anteriores. Outros assistentes, como por exemplo o ChatGPT, tem um campo específico onde você pode cadastrar algumas instruções personalizadas acerca de você. Você pode deixar escrito lá qual é o seu perfil, a sua profissão, qual é o seu estilo de escrita, como você prefere as interações. Só que isso, de certa forma, acaba engessando um pouco a ferramenta, porque todas as vezes que você for fazer uma interação, o assistente vai ler aquelas instruções e vai seguir aquele padrão em todas as respostas. Então, se por exemplo, você estabeleceu lá nas instruções personalizadas que você é uma magistrada ou um magistrado, que você quer uma linguagem objetiva, técnica, jurídica, mas se você for utilizar essa ferramenta para algo pessoal, por exemplo, algo totalmente dissociado do trabalho e da área jurídica,
essas informações cadastradas nas instruções personalizadas irão influenciar mesmo nessas interações cujo objetivo seja algo pessoal, por exemplo, sem nenhuma relação com o trabalho. Então, eu particularmente não gosto de cadastrar instruções personalizadas nos assistentes. Eu prefiro direcionar o estilo, o tipo de linguagem e o próprio conteúdo, a persona. Eu prefiro direcionar tudo isso a partir de cada interação nos prompts que eu insiro nas ferramentas de inteligência artificial. Mas enfim, retomando aqui, a gente está na interface então do ChatJT e nós vamos fazer um primeiro teste ativando a ferramenta analisador de documentos. Então, quando eu clico em ferramentas, eu tenho todas elas disponíveis aqui e eu vou selecionar aquela que eu vou utilizar nesse primeiro momento. Analisador de documentos, então a checkbox está ativa e a partir do momento que eu ativo essa ferramenta, aparece o botão Upload de arquivo. Vejam que antes ele não existia. Só a partir do momento que eu ativo a ferramenta, ele passa a ficar disponível. E aí, existem basicamente duas formas de inserir um arquivo aqui na janela de contexto, aqui na caixa de diálogo. Uma delas é arrastando o arquivo de uma tela lateral, supondo que você tenha um monitor extra, um monitor de suporte, você pode arrastar o arquivo até a janela de contexto a partir dessa tela adicional. Eu vou mostrar para vocês como que seria. Ó, eu arrastei aqui do meu monitor de suporte, ou então você pode clicar no botão Upload de arquivo, irá abrir uma janela com acesso às suas pastas e você pode selecionar aqui o arquivo desejado e aí o arquivo já está na caixa de diálogo e eu já posso inserir aqui o meu primeiro comando. Eu vou inserir um comando bem simples, sem nenhuma técnica sofisticada, só para mostrar uma primeira interação para aqueles que ainda não conhecem a ferramenta e estão tendo seus primeiros contatos. Então resuma este documento com foco nos pedidos da reclamante. Aí você pode digitar Enter ou clicar aqui nessa setinha e ele vai ativar a ferramenta analisador de documentos, vai ler o conteúdo do arquivo, no caso foi um PDF que eu inseri, e vai cumprir a tarefa. Veja que ele já concluiu. Então ele entregou o resumo com foco nos pedidos da reclamante, horas extras, intervalo, hora noturna reduzida, adicional de insalubridade ou periculosidade, e é um resumo bem sucinto, nada muito sofisticado aqui nesse comando que eu inseri. Tá? E aí nós vamos prosseguir com mais um teste. Vou ativar agora a ferramenta busca processual, então eu clico em ferramenta, vou ativar busca processual, que é aquela, lembrando, que faz a extração dos dados diretamente no PJE. E eu vou inserir aqui um outro prompt. Vamos lá. O prompt é bem simples também, só para fins de teste. Com base no processo, e aí eu digito o número completo lá junto ao PJE, forneça um resumo da petição inicial com foco nos principais pedidos do reclamante. E aí eu clico. E aí, o esperado é que ele ative a ferramenta busca processual e ele fez isso bem rapidamente. Está aqui, ó, ferramenta solicitada busca processual. E foi entregue o resumo também, isso já extraído direto lá do PJE. Então, o importante é observar qual ferramenta que você solicitou e qual foi ativada. Porque se eventualmente você solicitou uma ferramenta e ela não apareceu aqui, significa que a ferramenta, o assistente virtual, acabou não ativando a ferramenta. Então você tem que se certificar que a ferramenta escolhida foi a efetivamente ativada. Então aqui analisador de documentos, depois busca processual. E aqui também na busca processual, o interessante é que aparece aqui embaixo a peça que foi consultada. E ele fez exatamente a consulta na petição inicial, aqui ó, fontes, petição inicial. Então isso é muito útil porque se eventualmente você pediu um resumo de determinadas peças e elas não aparecerem aqui de nenhuma forma, é bem possível que ele não tenha consultado efetivamente essas peças indicadas. Então é uma forma de conferência também, para você evitar qualquer tipo de resposta com base em mera alucinação, com base em mera invenção
da ferramenta de inteligência artificial. Bom, agora vamos prosseguir. Eu vou fazer mais um teste e no caso eu vou ativar agora a ferramenta Busca por URL, que é aquela ferramenta que extrai informações da web, informações públicas disponíveis na web. Vou inserir aqui então um outro prompt, é esse terceiro. Acesse a página, aí eu coloquei aqui entre aspas o endereço que eu quero, a página que eu quero que seja consultada e forneça um resumo da matéria. Vamos ver então se ele ativa a ferramenta correta. Ativou, busca por URL, e aí ele trouxe um resumo. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho lançou o ChatJT, uma ferramenta de inteligência artificial generativa desenvolvida para auxiliar magistrados, e aí prossegue. Ele extraiu esse conteúdo da matéria disponível no site do CSJT. Então, você percebe também que as conversas ficam salvas aqui na lateral. Vamos iniciar uma nova conversa só para refazer o teste, para você verificar como que elas vão sendo acumuladas. Eu vou repetir a última tarefa, que é a de busca na web. Ativei a ferramenta Busca por URL e aí ele solicitou a ferramenta e entregou o resumo da matéria. E aí vejam, as conversas que eu inaugurei estão acumuladas aqui do lado. E aí o que você pode fazer? Você pode, por exemplo, renomear uma conversa, caso você queira consultá-la posteriormente. Você pode renomear e aí fica fácil a identificação. Aqui você pode fazer a mesma coisa. Vamos supor que foi um resultado interessante e você queira utilizar no futuro, você pode renomear e nesse botão, nesse ícone, você pode excluir a conversa. Clica 2 vezes, a conversa é excluída e aí, relembrando em configurações, eu consigo excluir todas de uma vez. Acaba sendo mais prático, supondo que você faça, por exemplo, vários resumos para um dia inteiro de audiências. Você terá várias conversas acumuladas e você pode excluí-las todas de uma vez. Bom, esses são os primeiros passos na interação com o ChatJT. No próximo vídeo a gente já vai fazer a utilização de alguns assistentes criados pela comunidade. E agora nós iremos demonstrar a utilização de alguns assistentes, principalmente para quem ainda não explorou essa funcionalidade do ChatJT. Os assistentes, eles são auxiliares inteligentes que foram programados para tarefas específicas por meio de um prompt que foi desenvolvido e inserido nas configurações deste assistente, como por exemplo, resumo de processos, minuta de despachos, decisões, pesquisa de jurisprudência, enfim, uma série de tarefas podem ser executadas. Os usuários podem criar os seus próprios assistentes, acessando o menu Assistentes e esse botão Criar. Aí é aberto esse painel. Nós não vamos criar um assistente agora, porque nós faremos isso um pouco mais adiante, em que criaremos um assistente para adaptação de textos ao estilo da magistrada e do magistrado. Então nós iremos explorar isso um pouco mais à frente. Então, retomando aqui para a página de assistentes, eu vou, por exemplo, clicar nesse assistente que eu criei, ele realiza um resumo pré-audiência. Você pode inserir um PDF e clicar aqui, que ele entregará o resumo, ou você também pode simplesmente digitar o número do processo no formato do PJE e clicar aqui na setinha ou em Enter, e aí a ideia é que ele pesquise diretamente o PJE sem você precisar fazer download, upload de arquivos. Ele já acessa o processo e já entrega um resumo estruturado com os principais dados do processo, as peças que foram consultadas, os principais temas do processo, e aí ele já traz preliminares, prejudiciais e o próprio mérito, tanto a tese do autor quanto a tese da reclamada. Ao final você tem uma seção para aprofundamento, caso você queira que o assistente entregue, por exemplo, um relatório complementar sobre alguns desses itens. Isso pode ser útil, por exemplo, numa audiência de instrução, em que você primeiro teve uma visão geral do processo,
com aqueles resumos de cada tese, mas durante a instrução podem surgir questões controvertidas mais aprofundadas, e aí você simplesmente digitando a letra do tema escolhido, o assistente te entrega um relatório complementar com um aprofundamento daquela questão, relação de pontos controvertidos, eventuais provas descritas pelas partes. É claro que você tem que sempre conferir isso rigorosamente, porque toda inteligência artificial tem aquele risco da alucinação, mas de uma maneira geral, esses assistentes têm entregue bons resultados com uma grande margem de acerto. Esse aqui, em que eu utilizo diariamente. Além disso, como eu disse, você pode inserir um PDF e obter o resumo deste mesmo processo. Caso você utilize algum assistente que funciona apenas com leitura de arquivos, utilizando a ferramenta analisador de documentos, ou seja, caso você utilize um assistente que não faz busca direta no PJE, pode ser que você tenha em algum momento um processo muito extenso que ultrapassa o limite dos 15 megas. E o que você tem que fazer então? Você precisaria baixar as peças individualmente, porque se você baixar o processo integral, pode ser que, devido ao volume de documentos, ele ultrapasse os 15 MB e você não consiga inserir em um determinado assistente. E aí eu vou mostrar para vocês como que você pode baixar as peças individualmente. Eu sei que muitos já conhecem, mas caso alguém não conheça, a finalidade deste momento do vídeo é essa. Então você, por exemplo, acessando a página de detalhes do processo no PJE, você consegue fazer uma pesquisa de cada peça, tanto manualmente quanto de forma automatizada. Eu vou primeiro mostrar de forma manual. Então, aqui nesse ícone que parece um olho, você clicando é possível selecionar alguns filtros já pré-definidos, como por exemplo, documentos principais. Quando você clica aqui, ele já seleciona petição inicial, contestação, atas de audiência e laudo pericial. Se você baixar o arquivo, clicar aqui em baixar, você já terá um arquivo bem menor, porque ele excluiu os anexos e ele se concentrou nas peças por meio desse filtro aqui. Então, você também pode selecionar de outra forma, que seria documentos favoritos. Só que você precisa primeiro favoritar o arquivo para que ele apareça nesse filtro. E como você faz isso? Vamos supor que você queira baixar a petição inicial, a contestação e a ata da audiência. Só esses 3 arquivos aqui. E aí se você clica no ícone e depois em favoritos, você tem exatamente aqueles documentos que foram favoritados. E aí quando você baixa o arquivo, ele já vem em um tamanho bem menor e certamente poderá ser utilizado lá no ChatJT e ficará dentro do limite de 15 megas. Agora eu vou mostrar como fazer o filtro automatizado de algumas peças processuais. E para fazer isso você precisa ter uma extensão instalada no Mozilla Firefox, que é a extensão mais PJE. É uma extensão desenvolvida pelo TRT12. Vocês podem pedir o auxílio do setor de informática, caso tenham necessidade. E uma vez instalada essa extensão, você precisa se certificar que nas configurações esteja ativada esta função, pesquisa de documentos ao abrir a janela detalhes. Então essa checkbox precisa estar ativada. Estando ativada essa checkbox, você pode acessar o processo, a parte de detalhes do processo, e aí você notará que aparecerá esse botão. Para configurar a extensão dentro do PJE, você clica nesse botão, seleciona aqui, por exemplo, o documento, é a funcionalidade que eu utilizo, clique em salvar e aqui você digita o nome das peças processuais conforme eles aparecem aqui na timeline. Então procurem digitar exatamente da forma que é descrita aqui na timeline a peça processual. Então, por exemplo, você vai escolher aquelas peças que você mais utiliza e que você precisa baixar com mais frequência. Então, no caso, para o teste eu escrevi petição inicial, contestação, réplica, ata de audiência,
laudo pericial, enfim, algumas outras peças. Clica em OK e aí você percebe que o botão ficou laranja e ele já ativou o filtro automático daquelas peças que ele localizou. Feito esse filtro, você pode baixar o arquivo e aí significa que você terá um PDF bem menor, já em um tamanho compatível com o ChatJT. Retornando aqui para o ChatJT, nós vamos explorar um pouco mais sobre os assistentes e eu vou demonstrar a utilização do assistente que faz a análise de laudos periciais e prepara uma minuta prévia de fundamentação acerca deste tema. Então esse assistente ele também funciona com o PDF sendo inserido aqui na janela de diálogo ou também por meio da busca direta lá no PJE. Então eu vou digitar aqui o número de um processo, sempre lembrando que é no formato completo. Vou clicar na seta para ele iniciar a pesquisa direta através da ferramenta busca processual. Então ele seleciona todos os laudos periciais existentes naquele processo e entrega um resumo também estruturado. Assim que ele concluir a análise, eu vou mostrar ponto a ponto o que é possível fazer por meio desse assistente personalizado. Lembrando aqui, aparecem as peças que foram consultadas, ele finalizou aqui a tarefa e aí veja, ele traz um resumo com os principais dados do processo, quais foram as perícias que ele localizou. Isso é uma forma de você conferir caso o assistente, por exemplo, não tenha identificado um determinado laudo pericial. Você, com essa seção, já consegue facilmente conferir se todas as perícias foram relatadas pelo assistente. E aqui ele traz um resumo da conclusão pericial, no caso aqui é uma perícia médica, ele traz o que a perita concluiu, nesse caso em análise, qual foi a avaliação dela sobre a incapacidade laboral, quais foram os resultados das manobras propedêuticas, a vistoria ambiental, o que foi verificado de forma resumida, quais são os pontos controvertidos na impugnação apresentada pela parte, os fatos incontroversos, se houve uma outra impugnação ele também irá trazer, os esclarecimentos do perito após as impugnações, ele faz uma breve análise aqui também da prova oral, fazendo um certo confronto entre a prova e o laudo, apenas para estruturar algumas informações para que você tenha subsídios para fazer uma audiência ou para fazer uma minuta de decisão, uma minuta de sentença em relação a este tema específico. É claro que você tem que conferir, sempre lembrando, é importante fazer a conferência rigorosa de todas essas informações, porque ele pode eventualmente cometer um erro, assim como qualquer ferramenta de inteligência artificial. E aqui ele traz o mesmo tipo de relatório para as demais perícias, aqui nesse caso adicional de insalubridade, faz uma análise estruturada dos agentes que foram analisados na perícia, os EPIs, as impugnações, o mesmo em relação ao adicional de periculosidade, que também já está relatado. Ele faz também um resumo sobre os produtos perigosos que foram ou não foram localizados. Ao final, você tem a opção de pedir uma minuta prévia de decisão, acolhendo ou afastando os laudos periciais. Nesse caso, eu digitei 1, então eu pedi uma minuta de acolhimento dos laudos. Então, como eu montei todo esse contexto por meio de um resumo, ele tem elementos para minutar uma decisão que depois tem que ser conferida e validada pelo usuário. Porque, repetindo, nós temos que lembrar que toda a inteligência artificial ela é construída e criada para ser útil ao ser humano. E quando ela tenta ser útil, ela sempre entregará uma resposta. E aí, se ela não tiver elementos suficientes de contexto, por exemplo, é possível que ela tente criar algum fato para cumprir aquela tarefa de entregar um output, entregar um resultado ao usuário. Então é importante sempre fazer uma conferência rigorosa para que você verifique se não houve um desequilíbrio, se para entregar a resposta ela não criou um fato inexistente, inverídico, apenas para entregar um texto bem estruturado.
Aqui então tem uma minuta sobre o laudo de doença ocupacional, enfatizando o acerto do laudo, e o mesmo em relação à insalubridade e à periculosidade. Bom, o que eu quero mostrar para vocês agora é a funcionalidade da busca por jurisprudência, que muitos de vocês já devem conhecer, que é o assistente Falcão, que é um assistente muito útil, e eu vou mostrar como seria feita uma busca de forma bem simples e objetiva. Você pode inserir comandos simplificados. Você não precisa, por exemplo, escrever um longo texto, uma longa redação para fazer uma busca por jurisprudência. Na verdade, se você for mais objetivo e sucinto, é melhor, porque você entregará basicamente as principais palavras-chave e ele já sabe quais são os termos que ele deve utilizar para fazer essa busca. Então eu coloquei, por exemplo, estabilidade gestacional e contrato de trabalho temporário no TST. Vou clicar aqui na seta e aí vamos esperar qual que será o resultado da pesquisa. Percebam que ele ativou a ferramenta busca por jurisprudência, então já é uma outra ferramenta, diferente daquelas que nós utilizamos anteriormente. E aqui ele já traz um resultado da busca perante o Tribunal Superior do Trabalho, e além do resultado ele traz as referências. Então você clicando, por exemplo, nesses documentos, você será direcionado à página do Falcão, que é o repositório oficial de jurisprudência trabalhista. Então aqui ele já traz as fontes por meio das quais ele chegou a esse resultado de pesquisa. Supondo agora que exista um assistente que eu utilizo muito, mas que eu gostaria de personalizá-lo. Por exemplo, criando um campo novo, uma informação nova. Nós sabemos que nós não podemos alterar assistentes de terceiros, mas nós podemos cloná-los, ou seja, podemos criar uma cópia baseada naquele assistente original e aí nós podemos fazer as adaptações necessárias. E como que nós fazemos isso? Eu vou clicar aqui, por exemplo, nesse assistente resumo pré-audiência. Em seguida, eu clico em configurações. Aqui abre a opção de clonar o assistente. Então vou clicar nesse botão. Nesta tela, eu consigo fazer todos os ajustes de personalização. Então posso incluir um avatar da minha preferência, mudar o nome. Eu, por exemplo, vou escrever aqui teste 1. Posso mudar a descrição, escolher um outro modelo de linguagem, se eu preferir, mas vou manter o modelo original. Enfim, posso fazer qualquer ajuste nas ferramentas. E aqui do lado direito eu tenho o prompt. Por exemplo, se eu quiser criar um campo novo, basta fazer o ajuste, testar e feitas as modificações, aqui no final eu clico em criar. E aí pronto. Está criado o clone daquele assistente original. Basta clicar em nova conversa e eu já posso iniciar as interações nesse assistente que agora foi personalizado e é um assistente pessoal inteligente. Falando em clonar assistentes, eu quero fazer uma pequena pausa na exploração prática para contextualizar uma característica muito importante do ChatJT, que para alguns pode até acabar passando despercebida, mas ela na verdade reflete uma prática que é internacionalmente reconhecida e recomendada. Eu estou falando do fato de o ChatJT permitir que qualquer usuário tenha acesso completo ao prompt, ao comando que faz aquele assistente funcionar. Quando o ChatJT permite que, por meio do menu configurações, eu consiga acessar integralmente o comando, a configuração daquele assistente, isso significa que a instituição está prestigiando uma boa prática que é conhecida internacionalmente como SHAI, que é a abreviação de Explainable Artificial Intelligence. Segundo a empresa americana IBM, a SHAI é um conjunto de processos que permite a humanos entenderem e confiarem nos resultados de algoritmos de aprendizado de máquina. Nós temos um problema atualmente
que muitos sistemas de IA são verdadeiras caixas-cofres, de modo que nem nós, nem os técnicos conseguem entender e explicar exatamente o que acontece dentro do sistema de inteligência artificial. Isso, inclusive, é citado em uma matéria da IBM, que pode ser posteriormente consultada por vocês por meio deste link, em que há uma explicação extensa sobre essa prática que é recomendada, chamada de inteligência artificial explicável. Enfim, pense em um sistema decidindo sozinho diagnósticos médicos ou sugerindo propostas de despacho sem nenhuma explicação acessível. Bom, a Shai tenta combater esse tipo de situação e isso é feito através de basicamente 3 métodos principais: a precisão da previsão, a rastreabilidade e a compreensão da decisão. Tudo isso com base nessa matéria explicativa da americana IBM. Bom, a precisão significa verificarmos os resultados, basicamente é isso. A rastreabilidade permite seguirmos o raciocínio que a inteligência artificial fez até chegar à sua resposta. E a compreensão do processo é o que busca gerar uma maior confiança humana no resultado da inteligência artificial. É como termos um assistente inteligente que explica tudo o que ele faz, da forma que ele faz e como ele chega às suas conclusões. E é claro, além de proporcionar uma maior transparência e explicabilidade nesta forma de construção dos assistentes do ChatJT, por meio do qual temos acesso a todo o prompt, a toda a forma de arquitetura e configuração daquele assistente, isso também acaba prestigiando um outro princípio, que é o próprio princípio da cooperação entre os usuários. Porque a criação de um novo assistente, por exemplo, pode partir de uma ideia que já está muito adiantada, já vem funcionando muito bem, já está mais consolidada, fazendo com que o novo desenvolvedor, o novo usuário, consiga já poupar algumas horas de criação e desenvolvimento, proporcionando então uma maior eficiência administrativa. E neste cenário atual de busca por ética, transparência, proteção de dados, acaba de ser lançado na Suíça o Apertos, que é um modelo de linguagem multilingüe desenvolvido por estes 3 institutos que estão descritos na imagem: o ETH AI Center, que é um centro de pesquisa em inteligência artificial do Instituto Federal Suíço de Tecnologia em Zurique, o ETHZ, também pelo Instituto Federal Suíço de Tecnologia de Lausanne, na Suíça, que é o EPFL, é a Escola Politécnica Federal de Lausanne, lá na Suíça. Isso em colaboração com engenheiros do Centro Nacional de Supercomputação da Suíça, o CSCS. Bom, o Apertos ele é considerado um projeto de origem pública. Ele foi projetado com foco em transparência e segurança de dados. Ele é, portanto, um modelo de linguagem de código aberto, um LLM de código aberto. Ele garante total acesso ao seu processo de treinamento, foi disponibilizada toda a documentação pela equipe de desenvolvimento, o código-fonte, os pesos do modelo de linguagem e o conjunto de dados que foi utilizado. Inclusive, os desenvolvedores asseguram que todo o treinamento só utilizou dados disponíveis publicamente. Então, a ideia foi respeitar rigorosamente tanto as leis suíças de proteção de dados e direitos autorais, como também as obrigações de transparência da União Europeia. Então, nós vamos aguardar na prática como esse modelo de linguagem irá performar e vamos ver como será o seu desempenho e se isso vai incentivar ou não outras instituições, outras nações a também se preocuparem com o desenvolvimento com o foco nessa proteção e segurança de dados de forma pública. Continuando então nossa exploração sobre as funcionalidades do ChatJT,
o Conselho Superior da Justiça do Trabalho e o Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região firmaram uma parceria para o desenvolvimento de uma extensão específica para o navegador Google Chrome que integra o ChatJT ao PJE. Essa extensão chamada Corisco ChatJT, ela acaba de ficar disponível e permite que os usuários utilizem a inteligência artificial trabalhista diretamente na tela do processo lá no PJE, eliminando então a necessidade de downloads ou uploads de arquivos. Para utilizar essa ferramenta, você pode clicar aqui nesta frase, nova extensão para o PJE, veja aqui. Aí você será direcionado à página da extensão. Para quem ainda não tem a extensão instalada, vai aparecer um botão aqui que permitirá a instalação e qualquer dificuldade, o Service Desk do seu tribunal pode auxiliar isso. No meu caso, a extensão já está instalada, então eu vou até a página de um processo lá no PJE e o que você precisa fazer é se certificar que a extensão estará habilitada. Para isso, você clique aqui nesse ícone de extensões, depois Corisco ChatJT, confirme que está na cor verde, ou seja, a extensão tem que estar habilitada. No meu caso já está tudo certo. E aí vocês verão que aparecerá esse ícone. Clicando aqui, abre a interface do ChatJT. Aqui do lado direito, no canto superior, você pode acessar os seus assistentes ou assistentes da comunidade e também você pode iniciar um chat sem assistente clicando aqui, tá? Nesse outro botão você inicia uma nova conversa e aqui no canto esquerdo superior você terá acesso às suas conversas normalmente, a mesma interface do ChatJT. Bom, vamos então fazer um teste. Eu vou selecionar um assistente. E aqui nós temos algumas opções. Quando você clica nesse Clips, você pode anexar apenas as peças selecionadas. Você pode também anexar o processo completo ou carregar um arquivo direto do computador. No meu caso, eu vou selecionar algumas peças específicas. Vou clicar aqui, documentos principais. Em seguida, vou clicar no ícone múltipla seleção. Vou escolher a petição inicial e essas contestações. Bom, então percebam que eu escolhi peças específicas. Então, aqui no lado direito, no Clips, eu vou escolher anexar apenas os selecionados. Pronto, agora eu vou clicar aqui nesse botão e o assistente vai iniciar a sua tarefa. O assistente então concluiu a sua tarefa, entregou o relatório estruturado e aqui você pode testar os diversos assistentes disponíveis na comunidade. Bom, procure testar os assistentes preferidos, tanto por meio da extensão Corisco, ChatJT, quanto diretamente no ChatJT por meio da ferramenta Busca Processual, que também faz a extração direta das informações lá do processo no PJE. Cada assistente é criado com uma estrutura de prompt bem particular. Então, o desempenho pode variar a depender do caminho da interface que está sendo utilizada. Por exemplo, um assistente pode ter um determinado desempenho na extensão Corisco em comparação com a interface do próprio ChatJT. Escolha aquela que melhor se encaixa na sua rotina, no seu dia a dia. Esse é então o funcionamento de mais uma ferramenta valiosa de IA que abrevia alguns caminhos secundários, visando melhorar na nossa rotina, contribuir para a nossa qualidade de vida. E agora, para finalizarmos essa etapa de exploração dos assistentes do ChatJT, imagine que há um assistente na comunidade que você utiliza com muita frequência e esse assistente fornece minutas de despachos, decisões, sentenças, acórdãos, enfim. E que você queira dar o seu toque pessoal a esse texto.
imprimindo nesse texto o seu estilo de escrita, o seu tom de linguagem, enfim. Eu desenvolvi um prompt que ele pega esse texto que você irá fornecer e ele adapta, reescrevendo o conteúdo, transformando no seu estilo de escrita e de linguagem. Então você terá que fornecer alguns modelos para esse assistente que ele irá extrair as características, as nuances do seu estilo de escrita para depois fazer a transformação do outro texto que será fornecido. Eu vou mostrar para vocês então. O prompt é basicamente esse, tá? Ele assume a persona de um desembargador ou de um juiz especialista em direito do trabalho. Depois, no prompt, você tem a etapa do fornecimento dos modelos. Você terá que separar alguns textos escritos por você. Podem ser vários, tá? No meu caso, eu tenho 5 a 6 páginas de modelos. E você terá que copiar e colar todos os modelos aqui. É claro que o prompt irá aumentar de tamanho. Você terá várias páginas a depender da quantidade de modelos que você irá fornecer. Mas isso é normal, não tem problema nenhum. O importante é que você insira os seus textos, os seus modelos exatamente aqui. Ou seja, essa parte do prompt iniciará com essas duas chaves e as aspas, e lá no final dos seus modelos, o prompt terá que terminar com as aspas e as duas chaves também. Em seguida, vem mais uma continuação da tarefa do assistente, que será justamente para transformar o texto que será fornecido de acordo com os seus modelos, com o seu padrão de escrita. Vou mostrar para vocês um modelo já pronto, como que deve ficar. Vejam aqui, esse é o mesmo prompt, só que ele já contém todos os meus modelos. Vejam, aqui inicia, tá, o texto do meu modelo, e aqui você segue com vários textos escritos por mim. Veja que são várias páginas, não há nenhum problema em relação a isso. E eu finalizo os meus modelos aqui. Em seguida, você tem a continuação do prompt. Então, o seu modelo tem que ficar exatamente desta mesma forma, tá? Agora vamos criar um assistente com esse prompt já pronto com os modelos do magistrado ou da magistrada. Bom, retomando aqui a página do ChatJT, você deve clicar em criar novo assistente. Aqui você pode inserir um avatar, é uma figura que dará uma identidade ao seu assistente pessoal. Você vai dar um nome também ao seu assistente. Eu vou colocar aqui adaptador textual de estilo. Também você pode fazer uma descrição, fica também ao seu critério. Eu escrevi adapta qualquer texto ao estilo do magistrado ou da magistrada. Escolher o modelo, eu vou colocar aqui o 2.5 Flash. Os prompts iniciais são espécies de quebra-gelo. São frases ou comandos que aparecerão lá na interface do assistente. Você pode, por exemplo, escrever a palavra iniciar. Nas ferramentas, eu vou utilizar apenas a analisador de documentos. O acesso à internet pode permanecer em default, que é o padrão. E aqui no lado direito, você deve copiar e colar o seu prompt já completo, já com os modelos inseridos. Pronto, já copiei e colei o meu prompt integral. Agora você pode
clicar em criar. Finalizado o assistente, você já pode iniciar nova conversa. Vamos lá. Eu tenho um texto que ele contém diversos vícios de linguagem. Ele tem uma escrita totalmente inapropriada para uma sentença, para uma decisão, enfim. Veja como ele começa. Olha, eu vou te dizer, o conjunto probatório mostra, assim, de forma bem clara, né? E assim, ele prossegue com diversos vícios de linguagem, com diversos erros, de uma maneira que jamais poderia ser utilizado em uma sentença, acórdão, despacho, enfim. Veja, por exemplo, aqui. Agora, sobre os danos morais, a prova oral tem divergências grandes, significativas, que levam a gente a aceitar a tese da reclamada. E assim prossegue com diversas incongruências. Eu vou copiar esse texto, vou inserir aqui na janela de diálogo. Vejam então que o assistente já está processando o texto que foi fornecido. E aqui o interessante é que ele forneceu a cadeia de pensamento que foi realizada antes da entrega do texto pronto. Vamos primeiro aqui conferir o resultado. Vejam que ele fez a devida adaptação. Temos já um outro texto totalmente diferente daquele inicialmente fornecido. Um texto que antes tinha diversos vícios, agora está mais adequado e apropriado para ser utilizado em uma minuta de sentença, minuta de decisão, enfim, vamos conferir. A reclamante postula o pagamento de horas extras, com os devidos reflexos, em virtude da prestação de serviços além da jornada contratual 12/36. Sustenta ainda a supressão frequente do intervalo intrajornada. E aí o texto prossegue. Notem que em todos os capítulos daquele texto inicialmente fornecido foi feita a devida adaptação. Vamos conferir aqui a insalubridade. A reclamante pleiteia o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade em grau máximo, fundamentando seu pedido no contato frequente com pacientes portadores de doenças infecciosas. A mesma adaptação foi feita aqui em danos morais. A reclamante postula a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência de diversas situações vivenciadas, quais sejam. E aí o texto prossegue. Então, de fato, o assistente ele mimetizou todas as características dos meus modelos para fazer a transformação de um texto inapropriado em um texto que agora já pode ser utilizado em uma minuta de decisão, claro, após a devida conferência pelo usuário. Aqui no início, eu quero mostrar que o assistente ele revela como foi feita a cadeia de pensamento. Então, primeiro ele identifica os elementos-chave do texto original que foi fornecido, porque é importante que ele mantenha fidelidade ao conteúdo fático daquele texto, que, embora escrito de maneira incorreta, ele tem um conteúdo fático que tem que ser preservado. Não só fático, também conteúdo jurídico, caso exista. E aí ele extrai as palavras-chave do texto original, ele faz comparativos entre o estilo do texto original, por exemplo, ele fala, o texto original é coloquial, informal e emotivo, e ele coloca entre parênteses, olha, eu vou te dizer, sabe, para falar a verdade mesmo. Então ele demonstra que esse é o estilo do texto original, faz um relato aqui sobre o vocabulário, a estrutura, e aqui ele traz alguns exemplos de adaptação. Provas mostram assim, de forma bem clara, né? Ele converte para o conjunto probatório dos autos demonstra de forma inequívoca a ocorrência de labor extraordinário. Então ele mesmo vai construindo uma cadeia de raciocínio para que ele possa em seguida fazer todas as adaptações. E ele vai fazendo isso em diversos trechos. Então ele exemplifica como é o texto inadequado, aqui ó, mas para falar a verdade mesmo, e em seguida ele mostra como deve ficar o texto correto. Contudo, os depoimentos prestados pela reclamante e por sua testemunha corroboram integralmente. E aí ele prossegue
ele faz um planejamento dessa adaptação, ele mesmo estabelece que será considerada uma precisão legal, identifica os termos e ele vai mostrando aqui toda a estrutura de raciocínio, passo a passo. Claro, tudo isso foi ensinado e determinado no prompt que nós inserimos lá no assistente, tá? Toda essa adaptação de estilo para que no resultado final a gente tenha todo um texto mais apropriado após praticamente 15 passos de todo um raciocínio complexo exigido por meio do prompt que foi entregue ao assistente. Finalizamos então esta etapa em que transitamos pelas diversas funcionalidades do ChatJT, construindo uma base sólida para avançarmos ao módulo 4, onde exploraremos a engenharia de prompt, abordando as melhores técnicas para dialogarmos com as ferramentas de IA de forma eficiente e com autonomia.